Olá, estamos começando mais um Acervo Catanduva. Antigamente, a maioria dos filmes eram essencialmente inacessíveis ao público após suas exibições no cinema. Alguns, muito populares, eram relançados no cinema, outros podiam ser vistos em exibições cinematográficas ou esperar que fossem exibidos na televisão. Com os formatos de videocassete Betamax e VHS, vieram as locadoras de vídeos, esvaziando então os cinemas e se tornando uma nova opção de entretenimento. Afinal, assistir a um bom filme no conforto do lar tornou-se uma das melhores opções, porque as videolocadoras trouxeram para o cliente preço acessível, nada de filas, o conforto das cobertas, a poltrona preferida, além de poder escolher assistir sozinho ou uma boa companhia ao lado, ou mesmo vários amigos. E para nos contar sobre a chegada desse tipo de mercado para Catanduva, temos a honra de receber no Acervo Catanduva o senhor Roberto Fernandes Canhameiro Sanches, proprietário da Canoa Videolocadora. Senhor Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui, é uma honra recebê-lo. Eu que agradeço. Eu queria que o senhor falasse para a gente primeiro, o senhor é natural de Catanduva? Então, eu sou nascido em Novais, mas eu vim com um mês para cá, praticamente, eu sou catanduvense nato, né? Qual região o senhor morou na cidade? Eu morei no Higienópolis, depois, durante um tempo, né? Depois morei mais no centro, na rua Sergipe, praticamente, ali perto uns 3 quarteirões da Praça da República. A gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista, a gente falava um pouco da questão da infância. Queria que o senhor retratasse para a gente aqui, para o nosso internauta, para o nosso telespectador, como é que foi a sua infância em Catanduva, seu Roberto? Então, uma infância bem agradável, porque quando eu era garotão, assim, a gente brincava na rua com futebol, brincava com a molecada, era uma liberdade extrema, né? Então, a gente tinha... as mães não se preocupavam muito em deixar os filhos na rua, porque sabia que não corria risco nenhum de droga, de nada, né? Então, a gente vivia muito bem, era muito gostoso, assim. Uma infância privilegiada, Privilegiada, muito sim. O senhor tem filhos, netos, esposa? Como é que é constituída a família do senhor hoje? Então, eu tenho 3 filhos. O Ricardo, o Marcelo e o Fernando, né? O Ricardo e o Fernando moram comigo em Catanduva. E o Marcelo mora em Campinas. Ele estudou lá, fez faculdade lá e reside lá hoje, né? E esses 2 meus filhos que estão aqui, eles são publicitários, né? E moram comigo e exercem essa profissão. E a dona Wanda, nesse contexto todo aí? Diz que ela tinha assim, um papel muito importante na locadora, né? Ela foi maravilhosa na época da locadora, porque ela segurava muito a locadora. Às vezes, é como meu filho sempre cita, ela era uma guerreira. As pessoas chegavam na locadora para, às vezes, bater um papo, conversar, e acabava levando alguns filmes, porque ela, no papo, na conversa, as pessoas gostavam de conversar com ela. E ela tinha um dinamismo muito bom na locadora. Ela mostrava os filmes, qualidade. Estava sempre muito inteirada com os temas. Ela era muito, assim, alegre, né? E as pessoas gostavam muito dela. Estimulava a pessoa a fazer uma locação. Era a chave da locadora. Se dependesse só de mim no comércio ali para vender, eu teria fechado a locadora. Então a dona Wanda tem um papel importantíssimo nesses 30 anos. A dona Wanda foi muito importante. Não só na locadora, para a vida pessoal também. Ela foi muito guerreira, muito mãe, né? Muito família da gente, entende? Então, é muita alegria para a família, né? Então, era o que precisava dentro de um lar. Uma esposa que trabalhasse com o marido e nunca reclamasse. Bacana. Agora, vamos falar da sua vida profissional, né? Falar o senhor como o proprietário da Canoa Vídeo, que é uma videolocadora, aliás, a mais tradicional da nossa cidade. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que começou. Isso começou já sendo um negócio da família? Era um sonho? Como é que isso iniciou na sua vida? Então, eu morava em São Paulo na época, né? Eu era casado, morava lá, tinha os filhos pequenos e minha mãe morava em Catanduva. Sempre a família da minha esposa também era daqui. E a empresa que eu trabalhei em 7 empresas multinacionais lá, né? Eu fazia custo e orçamento dessas empresas. A última, por sinal, era Anderson Cleito, né? E ela foi comprada pela GC Lever. Quando ela foi comprada, a gente sabia que uma hora ia ser demitido. Aí eu fui
mandado embora 2 anos depois. E nesse interim, eu resolvi abrir um negócio em Catanduva para ter alguma coisa para fazer. Minha esposa concordou em vir para cá, porque a família dela também era de lá, né? Daqui. E aí eu peguei e falei, vamos tentar abrir alguma coisa lá, em Catanduva. Aí, conversando com a minha mãe tinha uma loja um pequeno comércio, era uma loja de roupas no início, e eu perguntei para ela se ela interessava em fazer uma locadora no local, pequena, mas colocar junto com a roupa que ela... Naquela época, a gente, os filmes eram colocados em tipo fichas. Sim. Né? A pessoa ia lá, pegava a ficha, examinava qual filme que ele queria, e aí ia buscar no acervo, pagava... Ali na ficha tinha um histórico do filme e Histórico, tal. exatamente, tinha um histórico. E aí a pessoa pegava esse filme, pagava, levava, e não tinha nem registro de documentação, nada, porque era tudo na confiança. Naquela época era muita confiança, né? Hoje já não podia ser feito assim mais. E minha mãe que tocou um bom tempo a locadora antes de eu vir para cá. E eu fui comprando os filmes em São Paulo, eu tinha um acervo de filmes, metade eram originais e metade eram alternativos, não eram filmes, vamos dizer assim, filmes... Que eram por distribuidores. As distribuidoras não tinham no país, né? Sim. Então, podia ter o filme alternativo por isso. Aí passou um tempo, começou a crescer o mercado, e aí começou as fiscalizações, porque as produtoras começaram a vir para cá. Correto. E nós estamos falando de uma época, 1987, 87, é isso mesmo, exatamente, porque está completando 30 anos, isso, né? Exatamente. E aí minha mãe tomava conta e ela ficava com muito medo da fiscalização. Um dia eu resolvi, falei assim, não, vamos começar a mexer, fazer isso aí melhorar, fazer isso aí, não ter mais preocupação de mim. Ela já tinha uma certa idade, eu tinha dó de deixar ela tomando conta de uma coisa que tinha uma fiscalização e ela ter que... Sabia como agir diante Como agir, daquilo. isso. Aí eu mudei tudo, eu pus tudo original, diminuí meu acervo para, vamos supor, era 300 filmes, caiu para 180, 150 filmes, mas continuei com o negócio investindo nisso. E aí foi crescendo, com o tempo foi crescendo isso aí. Aonde era inicialmente? Então, era exatamente, minha mãe morava na rua municipal, e aí ela fez na casa dela mesmo, porque os acervos, era pequeno o espaço que precisava na época. O senhor lembrou bem que era a questão das fichas, né? Isso, exatamente. Aí ela que tomava conta, gostava de fazer isso, e fez com muito bom propósito. Ela foi a que me ajudou muito no crescimento dessa firma aí. Ela foi assim, uma mulher batalhadora, ela ficava até tarde batalhando lá para... Aí eu vim depois, aí começamos a colocar computadores, tal, e começamos a implementar mais coisa na locadora. O senhor já tinha uma história, uma identidade com o cinema? Olha, eu gostava muito, né? Como eu te disse no início, eu gostava demais de filmes, né? Mas a minha ideia principal foi de abrir esse negócio, foi porque eu teria que vir para cá criar os filhos com mais assim, tranquilidade. Uma qualidade de vida melhor, né? Uma qualidade de vida muito boa, né? Que aqui no interior você tinha mais tranquilidade para se viver. Então nós resolvemos por isso. E eu me baseei, quando eu vim para Catanduva, a primeira locadora que eu visitei em Catanduva foi a Musical, que era na Rua Brasil, que na época tinha a Musical, tinha o Morgan, tinha o CCA, que era inglês, mas tinha alguns filmes, e a American Video. Tinha umas 4 locadoras. Mas eu fui exatamente na Musical, que era na Rua Brasil, para conhecer como é que era. A locadora deles achei bonita, inclusive. Mas depois, aí sim, baseando nisso, eu também gostava do filme, adorava ver filme, né? E peguei e falei, bom, vamos tentar abrir. Minha mãe concordou. O senhor me contou uma experiência que eu acho interessante, vale a pena a gente relembrar aqui,
que o senhor, no cinema, o senhor vendia alguns gibis que o seu pai lhe dava para conseguir acesso ao cinema, é isso? Isso, exatamente. Quando eu era mais novinho, eu adorava ir na porta do Bandeirantes, na época era o Cine Bandeirantes. Meu pai comprava gibizinho para a gente era criança, ia lá e pegava esse gibi, vendia, trocava com os meninos lá, com a garotada, comprava o ingresso, entrava lá dentro, assistia o filme, vendia o resto um pouco ainda saía com um lucrinho do cinema. Então, a gente já tinha uma... Já fazia negócio envolvendo o cinema, já. Exatamente. Muito bom. Sempre o nome foi Canoa Vídeo desde o início, senhor Roberto? Exatamente. O nome Canoa Vídeo é muito curioso. Por que Canoa Vídeo? Nós fizemos pensando... porque na época os filmes eram tudo alternativos e depois passou a ser pirata, né? Pirateado. Sim. Aí como tinha as produtoras, eram pirateados os filmes. Então o que acontecia? O nome Canoa Vídeo, eu falei, vou pôr, porque eu morava em São Paulo. Primeira coisa, o nome de Canoa mesmo foi por causa que eu morava em São Paulo, exatamente numa cidade, num bairro de São Paulo chamado Vila Barcelona, e tinha uma padaria que chamava Canoa. Correto. E ela vivia muito cheia de gente. E eu falei assim, esse nome deve dar sorte, porque é um nome forte. Sim. Eu achei um nome forte. Aí um dia eu peguei e vim para cá e tentei colocar esse nome na locadora, né? Aí meu irmão falou, pô, mas Canoa, mas isso não tem nada a ver com filme. Eu falei, tem. Você vai ver que tem. Aí o nome foi baseado nessa padaria que tinha gente. E o senhor não estava errado não, né? Não, porque a história perdura aí 30 anos de sucesso, diga-se de passagem. Graças a Deus, Agora, senhor Roberto, é interessante a gente falar aqui também que nós tivemos aí o acervo que o senhor tem, até uma curiosidade, a gente via agora há pouco no Facebook, que atingiria, se empilhasse as caixinhas ali dos filmes, 25 torres, como a Torre Eiffel. Nós temos uma quantidade grande de filme, né? Essa locadora nossa, nós temos um acervo de 40 mil, um pouco mais de 40 mil, mais de 40 mil filmes, né? E filmes assim... Você pode perceber, assim, indo na locadora, você vai ver que tem filmes clássicos, filmes épicos, tem vários tipos de filme. Então, as pessoas procuram alguns filmes, às vezes até, é curioso que uma vez, agora um tempo atrás, o rapaz foi na locadora procurar um filme, ele falou, eu procurei na Netflix, não tem, você tem? Eu falei, tenho. Então, é um acervo que... pouca gente tem, porque eu comprava tudo que eu achava interessante para a cultura também, entendeu? Então, eu sempre gostei de colocar assim... Não só aquilo que é sucesso no momento, que é o padrão ali que todo mundo está assistindo, né? Não. Aí seria querer fazer uma locadora para mim, né? Então, eu teria que assim, eu coloquei um padrão mais assim diversificado para a locadora. Não era só filmes para mim ver, para que eu veja, né, os filmes, né? E as pessoas gostavam de tudo que eu fazia na locadora como compra de filme, né? Todos os filmes eram comprados com uma certa seleção, entendeu? Isso que eu quis dizer. Senhor Roberto, com 30 anos no mercado, né, nós passamos por alguns momentos importantes nesse sentido de locação de filmes. Do VHS, por exemplo, né, do videocassete, para o DVD, foi uma mudança importante. Como é que a locadora reagiu diante disso? Foi a primeira mudança, né? No início, a gente achou que ia ser muito complicado colocar assim o DVD, porque ia arriscar muito, ia ter muitos problemas, se bem que o VHS arrebentava também as fitas, tinha problema, mas o DVD ia ser muito riscado. Eu falei, como eu vou fazer para manter uma locadora com risco, quer dizer, vai riscar, eu vou ter que jogar o DVD fora. Aí eu tive a ideia, né, de colocar, de tentar fazer algum jeito de polir esse DVD, para não limpar esse DVD, para que as pessoas vissem com qualidade.
Aí eu construí uma máquina. Não diga. Eu fiz uma máquina baseada em algumas coisas, demorei uns 6 meses mais ou menos para bolar e fiz uma máquina. Inclusive meus filhos, minha esposa riram muito de mim, porque falaram, esse homem está louco, vai fazer uma máquina e vai acabar destruindo o resto dos filmes, né? E quando eu concluí a máquina, que eu tenho em casa até hoje, ela deixa com qualidade excelente os DVD. Então essa é a maneira que a gente encontrou de enfrentar um pouco essas mudanças, né? E depois do DVD, surgiram aí a questão virtual, os filmes através da internet, com o streaming, enfim, essa coisa toda. Como é que vocês estão encarando agora esse novo momento, seu Roberto? É complicado, realmente. Caiu o movimento? Sim, com certeza cai bastante o movimento, né? A gente está lutando contra isso, mas eu sempre fui uma pessoa que eu via a coisa com otimismo. A gente procurou diversificar um pouco as coisas também. Coloquei no acervo, além dos filmes, hoje, Blu-ray, nós temos o Blu-ray, né? O Blu-ray que é uma qualidade superior. Excelente, é HD, né? E Blu-ray 3D. E coloquei também Play 3, Play 4 e Xbox One, que é jogos. Então, as pessoas hoje vão na locadora, elas não procuram só filmes. Ela procura essa outra linha que nós temos na locadora, que eu acho que é o que está trazendo um pouco o pessoal ainda para a locadora. Além do que, eu acredito que no interior, em São Paulo não, mas no interior, as pessoas gostam de mídia física. Então, teve cliente meu que falou assim, nós vamos vir aqui só para você não fechar a locadora. Você vê que... Porque nós gostamos de mídia física, nós gostamos de vir aqui buscar o filme, pegar o filme e levar para casa e ver. Porque Netflix, é interessante as pessoas verem na Netflix os filmes, né? Só que é o seguinte, eles não têm todos os tipos de filme. Sim, que a gente tem. E, além do mais, eles não têm assim um filme atualizado, muita coisa atualizada, é muita coisa... Que já foi, né? Isso, Então, e a questão da qualidade também, né? Que a qualidade prima por uma imagem, exatamente, quer dizer, quem é um pouco mais exigente... Eles não têm essa qualidade que a gente tem, né? Praticamente os filmes, às vezes, com pouca qualidade, passam numa qualidade um pouco inferiorizada. Mas... E a questão do investimento, o fato de mudar, por exemplo, para o Blu-ray, até mesmo esses jogos de games e tal, o investimento é maior do que com relação aos filmes? Olha, mais ou menos, não foi tão grande a diferença, porque as firmas que vendem DVD e Blu-ray são as mesmas firmas, tá? O que acontece? Para que eles mantivessem o mercado, eles tiveram que fazer um balanço, um preço balanceado entre os dois. Então, subiu pouca coisa, mas eu também tive que diferenciar um pouquinho o preço do DVD e do Blu-ray. Eu pus um pouquinho mais alto quando a gente conseguiu manter a locadora um pouco mais viva, né? Por isso que a gente tem esse domínio da coisa. Foram várias mudanças, né? E isso está perdurando já há 30 anos. O senhor vê aí ainda como um mercado promissor, seu Roberto? Olha, está difícil. Hoje a gente não enxerga assim, com essas mudanças que houve, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, né? A gente não tem como saber exatamente como vai ser. Mas a gente percebe, a gente está vendo que as dificuldades são cada vez maior para quem tem uma locadora. Mas as locadoras hoje, é aquilo que eu te falei, como o pessoal ainda gosta, estamos continuando, mas é complicado. Às vezes vai ter outro tipo de locadora, outro tipo de jeito, outras formas, né? Outras formas, outros modelos, né? Para a gente alugar esses filmes, entendeu? Talvez uma mudança assim, que a gente ainda não tem assim, como saber o que vamos fazer, se vai entregar o filme
de alguma forma. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá o Netflix, ele tem um sistema de entrega de DVDs via correio semanalmente para o indivíduo. O senhor acha que isso seria viável no Brasil também? Então, aqui já tem esse modelo, né? Esse modelo já tem no Brasil. Esse modelo não é de agora, né? Já tem há um tempo atrás. Mas, assim, eu acho que pode ser que tenha alguma chance de a gente pensar em alguma forma parecida com essa, ou próxima dessa, ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Olha, com mais de 40 mil títulos, né, de filmes, a Canoa Vídeo em Catanduva, quais são, assim, os atualmente que acabam sendo mais procurados? Que gênero de filme, seu Roberto? Olha, atualmente aventura, atualmente não, sempre foi aventura que mais aluga, aventura, policiais, né? O pessoal gosta bastante desse tipo de filme. Catanduva, o pessoal tem muitas pessoas que gostam de drama, mas a maioria mesmo que aluga é a aventura. Aventura e policial é o que mais aluga, né? Bacana. Olha, eu quero agradecer muito, seu Roberto, a sua presença aqui no nosso acervo Catanduva. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente, trazer aqui a sua história para o nosso internauta, para o nosso telespectador. E sucesso, e que a nossa Canoa Vídeo perdure aí por mais 30 anos. Vamos lutar para isso. vamos tentar fazer com que consiga ainda atingir um pouco mais para frente, mesmo com todas essas dificuldades, porque quem lutou 30 tem vontade de lutar um pouco. É isso aí, parabéns, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado eu, e agradeço a participação aqui que eu tive com vocês, pelo convite, né, que vocês me fizeram, que não sei se eu fui condizente nas coisas que eu disse, mas eu agradeço de todo o coração o que vocês proporcionaram para mim. Muito obrigado. Foi uma honra conversar com o seu Roberto, que é proprietário da Canoa Vídeo, que está completando 30 anos nesse ano de 2017. Esse foi mais um Acervo Catanduva pela nossa TV Câmara. Até a próxima!